Olá, muito boa noite para você que já está conectado a nós para participar do estudo bíblico da noite de hoje, que eu espero seja edificante para todos nós. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para todos, bem-vindos a mais um estudo bíblico nessa quinta-feira. Que bom ter você aqui conosco. Desejo que Deus abençoe muito sua vida e sua família. Vamos ter momentos muito bons aqui e preciosos, todos juntos, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos cantar? Não há Deus maior? Vamos cantar, canta com a gente aí, viu? Conhecido o cântico. Tem alguns aí que já entraram, mas o nome não aparece para mim. Então dê uma boa noite para eu poder te identificar, tá ok? Pega no celular. Gabriel Hernandes, Noel, Elaine, Sudoka e Ariane. Boa noite a todos vocês aí. Tem mais gente, mas eu comentarei depois, tá? Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior? Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu louvor, Para o seu louvor. para o seu, Para o seu. Para o seu louvor. não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus Tão grande como o nosso Deus. Muito bem, vamos fazer uma oração inicial. Eu quero cumprimentar a outros que chegaram depois aí. O Celso Couto, Claudemir, Josiane, Rodrigo, a Loide também. Boa noite a todos vocês. E vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós damos graças por mais uma noite, a oportunidade, Senhor, para buscar-te, para estudar a Tua Palavra e sermos edificados através dela. Que o Senhor seja honrado, seja exaltado, glorificado, Deus, na medida em que nós expomos a Escritura. Tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, abençoa, Senhor Deus, a Márcia, a mim, abençoa também os irmãos que estão aí se conectando a nós para nos acompanhar nesta noite. Que o Senhor Deus desperte em nós o interesse
pela Escritura, pelo aprendizado, e que através dele, Senhor Deus, haja crescimento e transformação na nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos prosseguir com o versículo da semana para a gente ganhar tempo. Não vai cantar mais, então. Não, vamos, que a hora não espera e nós precisamos otimizar o nosso tempo. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda. Ronieres, boa noite, Ronieres. Dona Luzia também, que espero esteja por aí, viu? Deus abençoe vocês. Muito bem, vamos ao versículo dessa semana. O Ronieres não está aqui em Bauru, não, né? Eu acho que está chegando ou chegou já essa hora. Ele estava vindo lá com o seu Beto. Ok. Luzia, presbítero Bill, Eniceia, bem-vindo casal, Deus abençoe vocês. Essa semana nós estamos meditando no Salmo de número 96, um salmo que nós conhecemos, inclusive cantamos, né? E nós separamos o versículo 9. Salmo de número 96, o versículo 9. Abra sua Bíblia e vamos falar juntos este versículo de adoração ao nosso Deus, que diz: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 96, 9. Mais uma vez. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Ele é Deus santo, Deus poderoso, Deus fiel. Tema aí do nosso estudo nessa noite e tem tudo a ver com o que vamos aí estar meditando durante essa noite. Então deixa aí registrado na sua Bíblia este versículo do Salmo de número 96. No domingo pela escola dominical, nosso irmão Estevão estará aí conduzindo, né? E eu tenho certeza que ele fará a leitura deste salmo e todos juntos falaremos o versículo 9. Lembrando que essa adoração, ela é em todo momento, né? Sabendo que o nosso Deus, ele é santo, poderoso, fiel, Deus forte e majestoso. Salmo 96, 9. Bom, você vai precisar manipular aí a... papel, isso aqui. Você manipular aí a Bíblia, né, amor? Sim. É melhor você ficar só com Daqui. o celular ali, ó. Deu. Né? Bom, você que sabe. Deixa eu só pegar aqui esse microfone e colocá-lo. Essa camisa não é muito boa para conectar isso. Gente, é o seguinte, olha, como eu prometi, boa noite aí a Dolorinha e ao diácono Sebastião, que estiveram presentes na nossa live de terça-feira, mas como seus nomes não apareceram ali para mim, então eu deixei de cumprimentá-los, né? Então eu quero cumprimentá-los agora e dizer da minha alegria, Dolorinha, ter você sempre aí com a gente, viu? É uma satisfação muito grande, seu Sebastião, também um casal muito querido, tá? Meus irmãos, na terça-feira, bom, nós já vimos tendo aí problemas com o sinal da internet desde a semana passada. E então eu tive que mudar para o 4G para ver se a gente conseguia continuar a reunião e terminar. Espero hoje que o problema tenha sido resolvido, porque eu prometi a vocês que eu ia entrar em contato, né, com a operadora e fiz isto. Vamos ver se o problema resolveu, a gente vai conseguir até o final, utilizando o sinal da internet que nós temos aqui na nossa casa, tá? Se não, vocês tenham paciência e eu mudo lá para o 4G e assim a gente prossegue. O texto básico com o qual nós vamos começar o nosso estudo de hoje está no Salmo 62, no versículo 11. Nós vamos ler muitos versículos, muitos textos, mas vamos começar apenas com esse aqui, ó. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, mais uma vez, Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, dois pontos, que o poder pertence a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina o nosso entendimento, abre, a Deus, a nossa visão, nossos ouvidos, para receber a Tua palavra,
e guardá-la, Senhor Deus, no nosso coração. Tem misericórdia de nós, rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos reunir dois atributos de Deus abordados aí pelo autor do livro que nós estamos trabalhando, estamos utilizando, que é o Arthur, né? W. Pink. Então, como nós temos falado em muitas ocasiões sobre o poder de Deus, enfatizando soberania, supremacia, etc. e tal, então eu quis reunir hoje tanto o poder de Deus quanto a fidelidade dele. Então esses dois aí, tá? Num primeiro momento, nós vamos falar sobre o poder de Deus e num segundo momento, vamos falar sobre a sua fidelidade. E como eu disse, o motivo é porque nós temos abordado sistematicamente sobre a soberania de Deus, o que inclui o seu grande poder. Então, num primeiro momento, podem anotar aí, o primeiro tópico é esse aí, o poder de Deus. Ninguém pode ter uma ideia correta de Deus se não considerar que ele é único em poder, único. Não é? Não há quem possa ser comparado, não há quem possa medir forças. Com Deus não há quem possa desafiá-lo. O único que quis fazer isto declaradamente, vocês sabem, foi expulso dos céus, da eternidade, e com ele um grande número de anjos que se rebelaram contra Deus. É claro que em termos de pessoas, há muita gente, sempre houve no mundo depois da queda, desde que há pecado no mundo, há muitos que afrontam Deus de muitas maneiras. Claro, na ignorância, o desafiam. E pagam por isso, obviamente, porque Deus não deixa impune um homem contumaz, um homem rebelde, um homem que o desafia e insiste, né, em achar que com Deus você pode brincar, né? Ou então negando que Deus exista, ou que ele seja capaz de fazer o que quer que seja para defender a si próprio. Então, há muita gente que vai tomando atitudes e colocando Deus numa condição, né, colocando entre aspas, né, porque Deus continua sendo quem ele é, independente do que dizem, independente do que fazem. Então, colocando Deus numa condição em que ele é desprezado, desdenhado, né? As pessoas então acham que Deus não fará nada, né, em relação a isso. Enganadas estão, porque ainda que Deus manifeste temporariamente os seus juízos, então já está decretado o dia em que ele reunirá todos e realizará o grande e final juízo, né, quando uns irão para a vida eterna na presença do Senhor e outros irão para a condenação eterna. Muito bem. Dentro deste tópico que aborda sobre o poder de Deus, nós dizemos o seguinte: qualquer promessa contida na sua palavra não ofereceria nenhuma segurança se Deus não fosse onipotente. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer imprevisto ou acidente de percurso, não é, poderia inviabilizar o cumprimento daquilo que foi prometido se Deus não fosse todo-poderoso, não é? Mas o poder de Deus transcende a tudo que pode acontecer de conflitante com aquilo que ele prometeu. Então, quando Deus promete algo, todos devem ter certeza de que o que ele prometeu na sua palavra vai se cumprir. Não importa se as coisas estão apontando para outra direção. Então Deus sempre moverá tudo debaixo do céu ou mesmo na eternidade para contribuir que a sua vontade, as promessas que ele fez sejam concluídas. Então o poder de Deus é como ele mesmo disse, né? Ou é como ele mesmo, não é? Como o próprio Deus é. O poder de Deus é infinito, eterno, incompreensível. Então nós falamos do poder de Deus, imaginamos aqui uma série de coisas, mas nós sabemos que Deus é inesgotável.
Deus é inassimilável. Então, como Deus é infinito, eterno, incompreensível, assim também é o seu poder. Vamos ver, aí rever, na verdade, o salmo que nós acabamos de ler e usamos como texto básico para a nossa reflexão de hoje. Não precisa ler, eu transcrevi aqui e vou ver de novo. Uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, nada mais é necessário. Então, os céus e a terra passarão, porém, a sua palavra permanece para sempre. Qualquer dificuldade que nós temos de compreender Deus se deve à nossa estrutura. Mesmo Adão, mesmo os nossos primeiros pais, Eva, no estado de perfeição, não podiam assimilar o Criador, porque ele é o Criador e ele fez o homem limitado. Com o pecado, essas limitações aumentaram ainda mais, se potencializaram. Agora é hora de nós pararmos e compreender que Deus não é como nós. Nós podemos, no caso aqui, porque vejam só, o texto que nós lemos aqui diz que uma vez disse Deus, disse, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus não é como nós. O que eu quero dizer? Nós podemos falar muitas vezes e nós podemos não ser ouvidos. Os pais que o digam, né? Quando seus filhos em casa, no começo, estão mais propensos a ouvir e atender imediatamente, vão crescendo e começa a haver uma certa relutância. É claro que com a maturidade deveria ser diferente, todo pai deve pensar isto, mas infelizmente o pecado evolui na vida dos nossos filhos e com isto, esta inclinação para algumas coisas que eram boas e que são boas, acabam sendo prejudicadas. Então nós acabamos não sendo ouvidos com tanta facilidade e rapidez. Deus fala uma única vez. E é incrível, né? Que a Bíblia usa o trovão para assemelhar ou então para representar, melhor dizendo, a voz de Deus. Vamos ver o que o salmista diz aí no capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 15, sobre a voz de Deus. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Observem, começa com a voz de Deus, sendo comparada ao trovão, ou usando o trovão como figura da voz de Deus. E aí vem todo o desenrolar do texto, que fala que viu-se o leito dos rios, não é? E outras coisas mais. Quer dizer, então houve uma reviravolta no mundo, porque a voz de Deus trovejou nos céus. Não é? Jamais houve e nunca haverá quem se compare a Deus. É Salmo 89, versículo 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Não há. Aí, acho que semana passada, eu me lembrei da música que o Sérgio Pimenta, já falecido, colocou no Salmo, né? Dizendo que não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada se compara, nada existe que se compara às tuas obras. Mesmo, é importante ressaltar isso, que mesmo quando Deus assumiu corpo, né? Quando ele se encarnou, mesmo em seu estado de humilhação, Deus deu provas do seu grande poder. Então aqui eu elenquei alguns apenas seguindo a linha do autor do livro que nós estamos estudando, como por exemplo, lá em Mateus 8,3, quando Jesus Cristo cura um leproso
pelo poder da sua palavra. Olhe lá. Mateus 8:3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Só isso. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Igualmente, meus irmãos, no clássico caso lá de Lázaro, pelo poder da voz de Deus, Lázaro, que já estava morto havia 4 dias, saiu da sepultura e veio ao encontro de Jesus. Vamos ver aí, João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pelo poder que há na ordem que Jesus deu, Lázaro, vem para fora. E ele imediatamente saiu do sepulcro e veio até onde Jesus estava. Outra situação extraordinária. E olha, Deus estava em corpo de humilhação. Naquela ocasião em que, exausto, muito cansado, Jesus dorme no barco tranquilamente. E então o mar enfurecido e os ventos solapam o barco, levando de um lado para outro, a ponto de os discípulos ficarem apavorados. Vejam, mais uma vez, pelo poder da palavra de Deus. O que acontece aí? Marcos 4, 39 e 41. A41 ou E41? Não, E41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pela palavra, Jesus deu uma ordem ao vento e ao mar e eles se acalmaram. Houve uma outra ocasião em que uma legião de demônios foi subjugada por Jesus. É um texto um pouquinho maior, tenham paciência, acompanhem aí, Lucas 8, 26 a 33. Vamos ouvir. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, e ele não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou ao despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Coitadinho dos porcos, né? Que coisa! Então era uma legião, anjos decaídos, né? Os chamados aí demônios. Então, entraram naquele jovem e Jesus ordenou com a palavra. Ele saiu. Nada a ver com os espetáculos que a gente acompanha hoje em dia aí de exorcismo, né? Nada a ver. Jesus ordenou e eles saíram. Pediram ainda permissão para entrar na manada de porcos. Também, e aqui, meus irmãos, nós vamos recorrer a um texto do Velho Testamento, algo que todos nós sabemos, que pelo poder de Deus,
todas as coisas vieram à existência. Isto é dito a Jó no capítulo 38, de 4 a 6. Vamos ouvir. Jó 38, antes do Salmo 4 a 6. Jó 38, 4 a 6. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Isso mesmo, até o 6. Até o 6. Então, olha só, Deus está dizendo a Jó, porque houve um momento de fraqueza diante do sofrimento de Jó, e Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia que nasceu. Amaldiçoar o dia que nasceu. Não amaldiçoou a Deus como a mulher havia sugerido, lá no início. No meio do sofrimento, ele disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Tal era o sofrimento de Jó. Então, quando ele tenta reclamar algo diante de Deus, Deus se manifesta a Jó, e ao ver, e isso é muito importante para nós, porque nós só podemos nos conhecer mesmo quando nós temos um conhecimento melhor, mais cristalino, mais transparente de Deus. E como na igreja eu tenho falado aos domingos à noite sobre a importância da revelação de Deus a nós, então aqui eu reitero a minha fala, que quanto menos nós temos acesso à Escritura, tanto menos nós sabemos de Deus. E quanto menos sabemos de Deus, tanto menos nós saberemos acerca de nós mesmos. Tanto é assim que depois que Deus se manifesta a Jó, fala coisas desta grandeza, não é? Jó se vê tão pequeno e tão ignorante que ele de algum modo se arrepende e diz a Deus: eu te conhecia só de ouvir. Antes disso, na verdade, ele diz assim: eu falei de coisas, falei de loucuras, ali no mesmo contexto, né? Finalzinho do livro de Jó. Eu falei de coisas que são maravilhosas demais para mim. E ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí ele diz: por isto eu me abomino no pó e na cinza. Olha que Jó era um homem justo. É só ir lá no capítulo 1, você verá essa descrição de um homem que se destaca por buscar a Deus. Mas Jó não conhecia Deus, porque homem nenhum deste mundo conhece a Deus o suficiente. Não está com saldo positivo lá dizendo assim: eu sei tudo e mais um pouco sobre Deus. Imaginem, não é? Nós estamos todos aquém do conhecimento de Deus, e por esta razão nós precisamos correr atrás do prejuízo, porque Jó não ouviria estas coisas se Jó tivesse desde o início uma visão muito aprofundada a seu próprio respeito. Seria resultado de um conhecimento mais aprofundado do próprio Deus. Então, prossigo dizendo que tudo que nós conhecemos sobre o poder de Deus é apenas uma pequena parte, uma pequena manifestação de quem Deus é. Então, observe aí, em 3 textos que nós vamos ver agora, as figuras que são empregadas para nos dar uma ideia da grandeza de Deus. Começando por Jó 9, versículo 8. Quem fez a ursa, ó Órion, o 7 estrelo e as recâmaras do sul? Jó 22, 14. 22, tá. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Falando de Deus, hein? Ainda Salmo 104, 2, a parte B e o versículo 3. 104, parte B. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada,
Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então, imagine você quando põe uma cortina num quarto, numa janela, não é? Numa sala. Às vezes a gente precisa de ajuda de alguém, não é? Porque dependendo do tamanho da cortina. Algumas não. Algumas sozinho a gente dá conta do recado. O texto, o salmista está falando que Deus trata os céus como nós tratamos as cortinas. É claro que de um modo meio diferenciado, porque o texto aí não está pensando nas nossas cortinas que usam os trilhos, né, que usam os varões, né, mas nos moldes da antiguidade, o que não faz muita diferença, não. Né? Na realidade, está mostrando que do modo como nós, seres humanos, tratamos coisas muito pequenas, Deus trata os céus inatingíveis por nós seres humanos. Então, Deus não é Senhor absoluto apenas sobre esta criação imensa, onde o texto diz que ele voa, né? Nas asas do vento. Olha que coisa, não é que ele passeia, que ele anda, ele voa pelas asas do vento, mas Deus é Senhor absoluto também sobre o homem que age com presunção, com prepotência e pensa que é alguma coisa. O homem precisa lembrar que Deus é Senhor e dono de tudo. Vamos ver aí no Salmo 89, 11 e 12. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Então, olha só, o que o texto está dizendo é que Deus é dono de tudo. Embora nós tenhamos aquele texto clássico lá do Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui faz menção de dois montes, o Monte Tabor e o Monte Hermon. Então havia o Tabor lá na Samaria e o Hermon lá na Judéia. Então o Tabor é aquele monte onde provavelmente os samaritanos construíram um templo para adorar a Deus. Então aqui está dizendo que os dois montes famosos, conhecidos pelos hebreus, pertenciam e pertencem a Deus. Então, note, o que eu estou querendo enfatizar neste ponto, ao falar sobre o poder de Deus, é que a ferramenta que Deus utilizou para criar todas essas coisas grandes e pequenas que são dele, foi apenas a sua palavra. Deus do nada criou tudo usando apenas a sua palavra. Ao passo que nós, para fazer qualquer concertinho em casa, para poder fixar um quadro na parede, não conseguimos fazer sem usar alguma ferramenta ou algum objeto que já vem de alguma forma preparado para apoiar determinada estrutura, né? Algum quadro, alguma coisa assim, porque hoje tem os adesivos, tem essas coisas todas, mas de qualquer modo, nós não movemos nada pela palavra. Deus, com a sua palavra, do nada, fez todas estas coisas majestosas que nós conhecemos. Vamos ver aí o Salmo 33, versículos 6 e 9. Salmo 33, 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Agora pare um pouquinho, já é noite, pense, não sei se o céu está encoberto aí, não é? Normalmente, em dias claros, você olha para o céu, durante o dia você vê o sol, não dá para fixar os olhos nele não é? Mas o sol está lá e com o calor que está fazendo a coisa não está fácil não. Não dá para contemplar o sol, mas à noite, como a gente se deleita quando a lua brilha, né?
aquela beleza ímpar, né? Magistral. E as estrelas, então, nós olhamos. Você alguma vez parou e olhou para os céus estrelados, né? Até onde a nossa vista pode alcançar, e já se perguntou quanto poder seria preciso para trazer todas essas coisas à existência? E olha, o que nós contemplamos nos céus não é tudo. Não é tudo. É uma pequena parte desta imensa criação que do nada, pela palavra de Deus, veio à existência. É mais do que a nossa mente pode alcançar. Por meio deste grande poder, Deus não apenas cria todas as coisas, mas Ele, pelo seu poder, também preserva e sustenta. Vamos ver aí Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A ênfase é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora vamos ver ainda o texto que aborda sobre o modo como Deus, pelo seu poder, detém o mar. Em Jó 38, 8 e 11. Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, e o 11, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Observem, meus irmãos, que alguém poderia dizer que isso é muito natural. É claro, nós nascemos acostumando ver um planeta cuja terça parte é ocupada por águas, né? Mais do que a terça parte, né? Terça parte. É a terça parte, ocupada por águas. Ora, é muita água, né? É muita água. Ou é 2/3? Acho que são 2/3. Não, é 3% de terra e o restante é... Ai, eu não lembro. Cansaço. Ai, eu tô de férias. A geografia, estamos apanhando da doce. Geografia. Mas olha... Não, eu sei que toda a água do planeta, 3% só que é água doce, o restante é água salgada. Ok. E a terra é mais de água do que de terra. Aí você vai pegar os continentes, os 5 continentes, e vai comparar com aquela imensidão do mar, não é? E vai perceber que se o mar quisesse tomar conta da parte menor, que é a terra, ele não faria. Sabe quando que a gente tem uma noção disto? Quando a gente vê casos como os tsunamis, que é o mar invadindo a terra até onde ele consegue ir, não é? Mesmo assim, o que acontece depois? Ele volta para o lugar em que Deus o colocou. Disse, até aqui você verá. Mas a partir daqui não. É o que Deus está dizendo a Jó. 70% da superfície. Então 2/3. 2/3 de água. Ó, isso aí é um terço de terra. Então, observem isto, não é? Então Deus diz, até que Deus diz para Jó, Jó, quem é que falou para o mar? Para por aí. Você não vai avançar mais, não é? Ainda o Salmo 93, versículos 3 e 4. Celso Couto colocou 70% de água. Obrigada. Salmo 93. 3 e 4. Normalmente os homens dizem assim que a mulher tem sempre razão. Mas hoje eu tinha razão, né? 2/3. Tá bom. E desses 2/3, apenas 3% é água potável. Água potável não, água doce. Água que dá para ser utilizada. Isso eu não saberia responder. Isso aí sim. Mas eu tô de férias, eu não vou pensar nisso agora não. Salmo 93, 3 e 4, que diz aí, amor, por favor. Salmo 93, 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios ao seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Gente, não assusta quando começam aqueles furacões lá no meio do oceano?
Não assusta o modo como as ondas se levantam, aquelas ondas terríveis que chegam a pegar aqueles navios que pesam toneladas e toneladas e lançam para o lado e para o outro como se fosse um barco de papel? Não assusta? O que o texto está dizendo? Que o poder de Deus é infinitamente maior do que o bramido das grandes ondas dos rios. E há rios que são praticamente verdadeiros mares, né? No Brasil a gente tem aí o Rio Amazonas, por exemplo, o Rio São Francisco, né? São rios enormes. Bom, ele contém também as forças do mal. Então, 1 de Pedro 5:8, o que é que diz aí? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se o diabo, nosso adversário, é claro que aí Pedro usa o chefe, o cabeça, para poder ilustrar ou exemplificar ou representar todos os outros, né? Porque o diabo é um só, né? Satanás é um só. Mas eles andam em derredor. O que é que os impede de se investirem contra nós? O que é que os impedem? Se não o poder de Deus. Bom, eu vou citar aqui, literalmente, as palavras do Pink, né? Finalizando o primeiro tópico. Diz assim, ó, bem que o santo pode confiar num Deus tal, né? Deus grande em poder. Ele é digno de implícita confiança. Nada lhe é demasiado difícil. Se Deus fosse limitado em poder e força, aí sim, poderíamos ficar desesperados. Mas vendo que ele se reveste de onipotência, presta atenção, nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir. Nenhuma cólera é tão forte que ele não possa subjugar. Ira, maldade, né? Nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa livrar dela. Nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar. Ele é a garantia da nossa paz. Terminamos esse ponto com o Salmo 27, versículo 1. Salmo 27. Nossa, estava em Jó 27. É Salmo. Eu creio que é: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Posso terminar? De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Alguém pôs música aí, né? Diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Né? Bom, terminamos o primeiro ponto, que aborda sobre o poder de Deus. Eu tenho ainda 20 minutinhos e quero dar contas e apresentar o segundo ponto, que fala sobre a fidelidade de Deus. Anotem aí, por favor. Fidelidade de Deus. Bom, começamos dizendo aqui que a infidelidade, o oposto da fidelidade, é um dos pecados mais comuns entre as pessoas. Com raríssimas exceções, a palavra de um homem não tem sido suficiente. A palavra humana, via de regra, ultimamente está precisando de muitas garantias, não é? Então, lembra daquele tempo do fio do bigode, costumavam dizer, não é? Eu ainda não entendi como é que se usa um fio de bigode. Né? Deve ser uma ilustração, é óbvio, né? Mas era para dizer que assim... historicamente tem. Literalmente arrancava um fio do bigode? Não. Então, é isso que eu quero dizer. É uma figura de linguagem. A palavra é aquela que Jesus já dizia: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto é de procedência maligna. Então a palavra do homem deveria ser suficiente. Mas, infelizmente,
A infidelidade humana tem sido algo crescente. No contexto eclesiástico, ou seja, na igreja, a realidade não é muito diferente, não. Há muitos compromissos assumidos pelas pessoas, mas, infelizmente, destas pessoas, muitas retrocedem e falham por não cumprir sua palavra. Então, quando nós recebemos pessoas nas igrejas, seria muito bom se aquela palavra dita diante da igreja, diante de Deus, fosse verdadeira na hora de praticar, mas às vezes não passa de um ritual e é muito triste constatar isto. Bom, com Deus não é assim. Deus é sempre fiel. Vamos ver Deuteronômio 7:9, o que diz lá? Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Deus fiel. Assim como o poder está para Deus e Deus está para o poder, a fidelidade está para Deus como Deus está para a fidelidade. Deus é fiel. 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É isto que eu acabei de dizer, Paulo está dizendo aí. Se nós somos infiéis, somos passíveis de falhar na palavra, Deus jamais. Deus é sempre fiel. E aí Paulo diz que ele não pode negar a si mesmo, porque é a sua essência. Então, a fidelidade de Deus está muito acima de toda limitação humana. Olha, Deus nunca esquece. Nós esquecemos o que nós prometemos. Deus não. Deus nunca falha. Nós falhamos. Às vezes por situações até alheias à nossa vontade, mas nós falhamos. Por isso é bom não fazer certas promessas. Deus nunca vacila, nós vacilamos. Deus nunca deixa de cumprir o que prometeu, nós corremos o risco de deixar. Então, em Números 23:19, o que está dito, amor? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha, aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Aí não trata necessariamente de uma promessa daquilo que a gente considera bom. Mas do mesmo jeito que Deus promete coisas boas, Deus também promete outras coisas que nós não queremos. Nós não gostaríamos de experimentar, que tem mais a ver com disciplina. Ou alguns poderiam falar com castigo, coisas dessa natureza. E aí vão dizer coisas ruins acontecem. Não, Deus também promete punir o erro, o pecador. Então, cuidado, vamos ficar atentos, porque do mesmo jeito que Deus não falha em não cumprir o que prometeu naquilo que é bom, que nos faz sentir bem, Deus também não falha em cumprir aquilo que nos faz sentir tristeza e dor. Então, neste atributo divino, né, na fidelidade de Deus, os filhos de Deus descansam, porque sabem que Deus não falhará. Lá em Lamentações, de Jeremias capítulo 3, versículos 22 e 23, vamos ver o que é dito aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nisto nós descansamos, porque Deus é fiel em manter a sua palavra de que nos perdoará, nos dará uma chance ao seu povo, 2, 3, 4, trabalhará na sua vida para impelir o seu povo ao arrependimento. Mas na sequência vamos dizer mais. Os céus e a terra permanecem exatamente como foram feitos por causa da fidelidade de Deus. Vamos ver em Gênesis 8, 22.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso Deus disse depois do dilúvio que detonou com as coisas que havia na época, né? Então Deus prometeu, está aí, milhares de anos atrás, e os céus e a terra estão exatamente como ele prometeu. Em Isaías, Deus fez aquela promessa famosa, conhecida, que é lembrada lá no Novo Testamento, Isaías 7,14, que diz lá... Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. 700 anos depois, aí vem o cumprimento da promessa, e Paulo fala sobre isso em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, meus irmãos, Deus não falha. E eu vou continuar pedindo o pessoal da nossa igreja para ensinar, para ensaiar aquele cântico que diz que Cristo nunca falha. Nunca falha. Há muitas situações na vida em que não é fácil confiar e esperar na fidelidade de Deus. Presta atenção nisso aqui. São momentos em que a nossa fé é provada. Mas de um modo ou de outro, Deus jamais negará a sua própria natureza. Ele é sempre fiel. Então, Deus promete abençoar o seu povo de muitas maneiras. E quando nós estamos bem, fica mais fácil confiar nessas promessas. Mas quando nós somos sacudidos por alguma tribulação, alguma situação complicada, já não é tão simples assim. E alguns chegam a questionar a outros irmãos mais maduros, mais firmes na fé. Alguns chegam a dizer assim, mas não é fácil fazer isso aí que você está dizendo, referindo-se à palavra de Deus, coisas que Deus espera dos seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento, como foi o caso de Jó. Então, Deus prometeu que um filho seu, Salmo 103, se cair, não ficará prostrado. E ele mesmo cumpriu, sempre cumpriu e sempre cumprirá isto, porque levantará o seu filho, mesmo que seja para lá na frente tropeçar de novo em meio a muitas situações, e aí não são necessariamente situações de pecado, mas quaisquer situações que levam o filho a tropeçar e cair. Sonhos humanos são frustrados. Amigos em quem nós confiávamos ou confiamos falham. Um falso irmão ou irmã pode nos trair. Nós podemos vacilar. Procuramos ser fiéis a Deus e, como aconteceu com Adão, também pode acontecer com qualquer um de nós, na hora da dificuldade, da vergonha, na hora da consciência de pecado, em vez de correr para Deus, é mais comum procurar andar longe dele. E aí é a hora que a nossa fidelidade falha. Mas Deus, que conhece a nossa estrutura e as nossas inclinações, nos encoraja. Veja o que é dito lá em Isaías 60, no versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Na minha graça tive misericórdia de ti. Então, mesmo quando não se pode compreender o que está acontecendo, o texto fala que houve um momento em que Deus castigou o seu povo. E em outro momento ele teve misericórdia. Então aqui, meus irmãos, há muitas situações em que nós precisamos parar e lembrar o seguinte: eu não sei por quê. Hoje eu estive visitando o irmão nosso aqui em Bauru, que foi acometido por um AVC há uma semana.
e está se recuperando, né, daquela situação. Aí, meus irmãos, não é a primeira vez, creio eu, não será a última, a chegar no hospital e ver uma pessoa que nós amamos ali sofrendo. Não é, não é. E pode ser que lá no íntimo a gente pergunte assim, Senhor, por quê, não é? Por quê? Pode ser. Eu já não faço essa pergunta há muito tempo. Não. Porque a gente tem que crescer, precisa crescer, não é? E lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que não nos sobreveio nenhuma provação ou tentação que não fosse comum a todos os homens. E como aquele nosso irmão querido está sofrendo, há muita gente sofrendo também. Mas é claro que esta não é a razão da minha segurança e gratidão. A minha razão está nas palavras de Jesus. Lá em João 13, versículo 7, o que é que ele diz aos discípulos aí? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. O que eu faço agora não sabe, o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Então, do mesmo jeito, meus irmãos, nós vivemos coisas, experimentamos coisas que nossa mente é incapaz de entender. Mas haverá um momento em que nós teremos plena paz. Pode ser que a gente não assimile tudo, até porque nós não teremos muitas lembranças desta velha vida, mas nós lá na frente, ainda neste mundo, poderemos entender muitas coisas que agora não fazem sentido. Fidelidade do Senhor, meus irmãos, como eu disse há pouco agora, não está presente apenas nas promessas de favores que Ele sempre nos fará. Deus não nos falou, aqui eu transcrevo, desculpem, as palavras de Pink, e que diz o seguinte: Deus não nos falou apenas o melhor, mas também não retirou o pior. Ele descreveu fielmente a ruína efetuada pela queda, ele diagnosticou fielmente o terrível estado produzido pelo pecado. Deus é fiel na disciplina ministrada ao seu povo. Ele não é menos fiel naquilo que retira do que naquilo que dá. Então Deus dá coisas boas e Deus tira coisas boas. Deus é fiel quando envia tristeza, como também quando Ele dá alegria, promove alegria. Então, mesmo em tempos assim, o justo saberá reconhecer a fidelidade do Senhor, como Daniel fez lá no capítulo 9, no versículo 7. Estamos caminhando para o final. Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O profeta Daniel aceita resignadamente a vontade do Senhor. Salmo 119, 75. Deus havia prometido disciplinar o povo mandando para o cativeiro. Daniel sabe disto. E então ele diz: a nós cabe corar de vergonha. Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Muito bem. Então, como eu disse, caminhando para o final, problemas, nas palavras de Pink, problemas e aflições não são apenas coerentes com o amor de Deus empenhado na aliança eterna, mas são partes da sua administração. Então Deus é fiel, como foi dito lá atrás, não só quando afasta as aflições, mas também é fiel quando as envia até nós. Salmo 89, 32 e 33. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, sob qualquer circunstância, o cristão jamais perde de vista que a fidelidade está na essência de Deus. Deus está para a fidelidade como a fidelidade está para Deus. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Portanto, cabe a todos nós esperar que Deus haja de modo coerente com a sua natureza.
Não vamos imaginar Deus agindo como nós, que promete fazer algo e chega lá na frente, se arrepende e não faz. Não é assim. Esta nossa confiança em Deus é imprescindível, meus queridos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. O apóstolo Paulo, firmado nesta certeza, nesta confiança na fidelidade de Deus, escreveu a Timóteo, que está aí na segunda epístola, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, por favor, fique conosco aí nesses minutos finais. Eu vou terminar com essa transcrição aqui das palavras ditas na obra de Arthur Pink. Diz assim: a percepção desta bendita verdade, Deus é fiel, nos protegerá da preocupação. Está cheio de preocupações, ver a nossa situação com prenúncios sombrios, antecipar o amanhã com ansiedade é ofender a fidelidade de Deus. Aquele que vem cuidando do seu filho através dos anos não o abandonará quando este filho envelhecer. Aquele que ouviu as orações que você fez no passado não se negará a suprir as suas necessidades na presente emergência. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E o efeito da confiança nesta verdade será o silenciar das nossas petulantes reclamações. Deus é grandemente honrado quando, sob provação e castigo, temos bons pensamentos sobre Ele. Vindicamos a sua soberania e justiça e reconhecemos o seu amor, mesmo em suas repreensões. Finalmente, quando confiantemente nos resignarmos e deixarmos todos os nossos interesses nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, plenamente persuadidos do seu amor e fidelidade, tanto mais depressa nós ficaremos satisfeitos com as suas providências e compreenderemos que Ele tudo faz bem, não é? Então, meus irmãos, descansemos no Senhor, sabendo que Ele é fiel, que Ele cumpre o que promete para o bem daqueles que o amam. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir aqui a Márcia que faça essa oração de encerramento e depois estaremos despedindo de vocês para nos vermos, se Deus quiser, mais uma vez em breve. Vamos orar. Querido Deus, Deus grande, Deus fiel, Deus majestoso, Deus que não é homem para mentir, não é homem, ó Deus, para se arrepender. Obrigada pela Tua santa palavra. Obrigada porque o Senhor é tão bondoso. Tuas misericórdias, ó Deus, elas se renovam sobre nós todas as manhãs. E são elas a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Nós somos agradecidos. Somos agradecidos porque cada dia o Senhor fala, ó Deus, algo novo para nós. O Senhor nos faz crescer, ó Deus, amadurecer a nossa fé, a nossa comunhão, nossa vida espiritual. Nós te agradecemos, ó Deus. Rogamos, ó Deus, por todos que estiveram conosco nesta noite. Ó Pai, estenda a Tua bondosa mão, que a Tua graça, Senhor, alcance cada coração, cada família. Ó Deus, nós lembramos aqui do Senhor Nilson, a Dona Dulce pede, ó Deus, por ele. Está com uma gripe muito forte, fez já vários exames. Abençoa, ó Deus. Cura, ó Pai amado, desta gripe, Senhor. Abençoe também a Eliana e a Elza, que, ó Deus, são cunhadas da filha da Dona Maria de Jesus. Elas que estão enfrentando, ó Deus, momentos de depressão, ó Pai, esquizofrenia, como foi colocado pela nossa irmã. O Senhor é o Deus sustentador. E nós confiamos no Teu braço forte, ó Deus. Abençoa
Tenha misericórdia desses corações, Senhor. Trabalhe nessas vidas, ó Deus amado. Lembramos mais uma vez também do nosso irmão Carlos, naquele hospital, Senhor, debilitado, fragilizado por causa da doença. Senhor, guarda o teu servo, restabeleça-o, ó Deus bendito, tenha misericórdia. Ó Deus, coloca as tuas santas mãos sobre ele. Abençoe também a nossa irmã Lisbete, sua vida, seu tratamento, sua saúde. O nosso irmão, ó Deus, o presbítero Bonora, que também está debilitado. Abençoa, ó Deus, grandemente. Seja com a minha mãe também, na sua saúde, nos seus tratamentos, esses exames que ela tem feito. Abençoe a Sidoca, a Elaine. Enfim, Senhor, guarda o teu povo, tenha misericórdia de cada um. E nos dê, Senhor, um restante, ó Deus, na verdade, um finalzinho já de semana, muito feliz em tudo o que fizermos. Guarda-nos, proteja-nos, no nome de Jesus. Amém. 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 Então agora, meus irmãos, despeço-me de todos vocês que vieram participar conosco de mais esse estudo, começando aqui pelo nosso querido irmão, o diácono Gabriel Hernandes, foi o primeiro, né? Depois o diácono Noel, Sidoca, Elaine, Celso Couto, Claudemir, Josiane Rodrigo, Aloide, a Gabi, né? o Ronieres, a Luzia, presbítero Bill, Nicéia, Maria Xavier, Maria de Jesus, Dolorinha, diácono Sebastião, Del e Ju, Rejane Soares, Beth, Dona Alvina, Sueli Mirtes, Lisbeth, Dona Dulce, seu Nilson, presbítero Garmes, Lídia, Laurivete, Otávio Muniz, diácono Reginaldo Barbosa, Ana Albertina, Valdene Silva, Luciana Edgar, Lucas, Lívia, Rose Oliveira, a Rose lá do Savoy, Itaiaém, Elzira Graciano, Ana Mursa, Índio Silvana, Índio e Silvana deve ser, não é? Rose, Vitor, Dulcineia, Valdir Nascimento, presbítero Beto e Dirce, Benedito, dito lá de Pederneiras, e a mulher dele? Esqueceram o nome da sua mulher, Dito. Põe aí depois para nós. Lala, Zilda, Valdirene Félix, Ana Lúcia e a Joaninha Lafayette. Mais alguém? Entraram. A Nilceia Martins também. Nilceia Martins. Boa noite a todos vocês. E ó, domingo, a Márcia vai nos dar aí um tempo para folga. Ela vai descansar da gente durante os dias. E vocês de mim. Mas em breve ela vai estar de volta, viu, gente? Então, domingo, 9 horas, com a graça de Deus, espero vocês novamente. Até breve, Deus quiser.